do ciclo de entrevistas com os atuais vereadores de Araçatuba, o programa Tema Livre continua abordando assuntos de interesse público, agora com outras personalidades e especialistas. Hoje falaremos sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, norma brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais. Quem aprofunda o tema com a gente é o advogado Rafael de Oliveira Cavalheiro, especialista em direito público e em direito tributário. Olá, doutor Rafael, seja bem-vindo ao programa Tema Livre. Olá, Suzy. Olá, programa Tema Livre. Muito obrigado pela oportunidade. Quais foram as inspirações, doutor, para a elaboração da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Suzy, a LGPD ela surgiu de uma necessidade global. A discussão acerca da matéria de privacidade e proteção de dados, ela se inicia na Europa na década de 60 e ela vem para o Brasil por meados de 2009, com o início da discussão acerca do Marco Civil da Internet, que apenas foi elaborada a lei, aprovada a lei em 2014. Dentro desse cenário de transações comerciais, da entrada do Brasil na OCDE, e todo esse mecanismo de globalização das comunicações e das relações comerciais, surgiu uma pressão exterior para que o Brasil se adequasse à privacidade e proteção de dados. Então, que trouxesse maior segurança. Então, a partir desse cenário, em 2014, iniciou-se a discussão acerca da LGPD, que foi aprovada em 2018 e passou a ter vigência em 2020. Então, o modelo europeu inspirou o brasileiro. Isso. A GDPR foi a norma inspiradora da LGPD brasileira. A LGPD é a lei número 13.709, que data de 14 de agosto de 2018. Qual é o seu principal objetivo? O principal objetivo é regulamentar a forma com a qual se dá o tratamento de dados. Para melhor esclarecer o que seria o tratamento de dados. É qualquer ação, qualquer conduta realizada em cima de uma informação de uma pessoa física. Então, toda aquela informação que for possível identificar, que identifica, o que torna possível a identificação é um dado pessoal. Consequentemente, qualquer ação em cima daquela informação é um tratamento de dados. Então, o principal papel da LGPD é regulamentar a forma com a qual se dá esse tratamento de dados e, consequentemente, trazer ao titular, que somos todos nós pessoas físicas, maior domínio, maior poder decisório acerca das nossas próprias informações. Quais são, então, os princípios basilares dessa norma? São 10 princípios regulamentados pela LGPD. Eu costumo tratar de forma mais genérica alguns, porque os demais são normas gerais dentro do direito brasileiro. Então, a principal tríade, o tridente inicial, é a necessidade, adequação e finalidade. Então, para que um dado pessoal esteja sendo tratado de maneira adequada, ele tem que estar adequado à finalidade. Então, ele tem que ter uma finalidade previamente estabelecida pelo controlador de dados, que são as pessoas jurídicas ou pessoas físicas que realizam aquele tratamento de dados. Então, tem que estar estipulado, fixado e ser devidamente acompanhada aquela finalidade que foi informada ao titular de dados. Anteriormente. A adequação, ela regulamenta todo o processo. Então, ela analisa desde a finalidade que foi informada previamente ao titular de dados, analisa o objetivo para o qual aquele tratamento de dados está sendo realizado e, nesse intervalo, se está realmente seguindo a finalidade que foi informada. Além disso, a adequação, ela analisa o período pelo qual aquele tratamento de dados está sendo realizado, a forma de guarda, tudo relacionado à efetiva adequação, que é o nome do princípio, àquele tratamento de dados. E a necessidade, ela é extremamente importante porque ela delimita a quantidade de informações, a quantidade de dados que aquele controlador desenvolve, que ele trabalha para desenvolver aquela atividade. Então, o que o princípio da necessidade traz? Ele traz a necessidade de que o controlador ele capte o mínimo de dados necessários para o desempenho daquela atividade.
Então eu costumo dizer que a LGPD ela é uma norma disruptiva, porque a cultura no cenário brasileiro é de que qualquer informação que nos é solicitada, a gente fornece sem qualquer tipo de questionamento. Para a pessoa jurídica, a cultura também capta o maior número de informações, porque assim, caso haja necessidade futura de utilização daquele dado, daquela informação, eu já tenho arquivado. Então o princípio da necessidade vem quebrar esse paradigma. Então, para determinada atividade eu preciso de determinados dados, eu não posso coletar informações acima disso. Existem outros princípios, como a necessidade que se tenha a qualidade dos dados, que a necessidade de constantes atualizações, correções de informações, para que o controlador, que é o gestor daquelas informações, tenha as mais recentes informações acerca do titular de dados. Como aplicação prática, de maior relevância são as informações médicas. Então, houve alteração, a inclusão de algum tipo de medicamento, a realização de alguma cirurgia de grau mais elevado de risco. A LGPD ela determina que o controlador daquelas informações realize essa atualização de dados para que se mantenha justamente a qualidade das informações. Além do livre acesso, que é garantir ao titular de dados, a todo momento que ele desejar, mediante solicitação, ele acessar as informações que o controlador tem sobre ele, que grau de tratamento que está aquelas informações, qual o prazo que está e qual a finalidade que está sendo justificado aquele tratamento de dados. Então são algumas vertentes que a gente consegue aplicar pelos princípios da legislação. Quais são os sujeitos da LGPD? Quem são afetados por essa lei, né? A aplicabilidade, a abrangência da norma. Suzy, a LGPD ela vem trazer alguns personagens. A gente trata como um contexto geral agentes de tratamento. Então, agentes de tratamento é o gênero do qual são espécies, o controlador e o operador. Quem é o controlador? O controlador é aquela pessoa que recebe todas as informações. Então, eu chego em determinado estabelecimento, realizo um cadastro, a pessoa que está recebendo aquele cadastro é o controlador. Então, ele passa a ter a posse daqueles dados, daquelas informações, exatamente. O operador é aquele que vai executar alguma atividade sob a ordem do controlador. Então eu costumo usar como exemplo, porque fica mais prático, mais palpável a situação, uma empresa do varejo que realiza o cadastro de determinado cliente e aquele cliente fica inadimplente e ela transfere para um setor de cobrança, para uma empresa terceirizada que executa a cobrança. A empresa terceirizada ela vai poder utilizar aqueles dados pessoais conforme a determinação da empresa de varejo. Então ela só vai poder utilizar, se valer daquelas informações para realizar as cobranças. Então nessa situação a empresa de varejo seria o controlador, a empresa de cobrança seria o operador. Entre toda essa transação existe o titular de dados pessoais, que somos todos nós, pessoas físicas. Então, todo mundo, pessoa física, pessoa natural, que forneça algum tipo de informação que se coloque numa relação jurídica estabelecida com o controlador ou operador, ele é um titular de dados pessoais. Além dessa situação do controlador, operador e titular de dados, existe também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade máxima trazida pela LGPD, responsável pela regulamentação de toda a matéria. Uma agência reguladora. Exatamente. Uma agência reguladora, resumindo, é isso. Então, ela é responsável por regulamentar, fiscalizar e aplicar sanções administrativas. Em relação aos titulares de dados, quais os principais direitos garantidos pela LGPD? Ela trabalha novamente em cima de uma tríade, porque o direito à privacidade ela foi elevado a um direito à garantia fundamental previsto no artigo 5º. Então, da Constituição. Então, o titular de dados ele tem respaldado constitucionalmente pela LGPD, que traz no rol também da legislação, o direito à privacidade, intimidade e livre desenvolvimento da personalidade. Então, todo o manto que recai sobre a proteção do titular de dados
visa garantir a sua privacidade e a proteção das suas informações, além de trazer dentro dos fundamentos que justificam a formação da legislação a autodeterminação afirmativa, que é aquela questão de trazer para o titular de dados todo o poder decisório acerca das suas informações. Então, eu poder chegar no controlador de dados, informá-lo que eu não tenho mais interesse naquele tratamento e solicitar que ele retire do plano fático as minhas informações do seu banco de dados. Da mesma forma, conseguir chegar em determinado estabelecimento, tendo um conhecimento maior sobre a norma, saber que aquele tratamento, que aquelas informações que estão sendo coletadas não se adequam, estão inadequadas, não se adequam à finalidade ou à necessidade, estão sendo cobradas demasiadamente ou em excesso, eu me recusar a fornecer aquelas informações com base na LGPD. Então, o grande manto que eu costumo trazer de proteção da LGPD é esse. E em relação àqueles que realizam algum tipo de atividade de tratamento de dados pessoais, sejam pessoas jurídicas ou até mesmo físicas, quais as obrigações determinadas pela LGPD? Isso, eu acabei não trazendo na parte da exemplificação do controlador a aplicação para pessoas físicas. Mas a legislação ela apresenta. Abrange também. Ela abrange também o tratamento de dados pessoais realizados por pessoas físicas, desde que não tenha finalidade pessoal e tenha uma finalidade econômica. Então, por exemplo, se tem um pai que tem uma agenda com o nome dos familiares para envio de correspondências em datas comemorativas, a lei não abrange. Agora, se é um prestador de serviço que tem um espetinho na frente de casa, que realiza a venda, comercialização e tem um caderno com anotação... Tem um fim econômico. Tem uma finalidade econômica, então a LGPD ela se aplica também a essa pessoa física, por mais que ele não tenha pejotizado a sua atividade financeira, atividade econômica. Quais são as principais obrigações dessas pessoas, tanto controladores quanto operadores? Assegurar dentro da sua realidade fática a proteção dos dados pessoais que detém em posse. Então ele tem que adotar mecanismos razoáveis para que se garanta a proteção daquelas informações, além de estar adequado a todos os princípios de aplicação. Então, tornar de forma expressa qual a finalidade que está sendo utilizado aquela coleta e aquele tratamento de dados, manter a qualidade, sempre manter atualizado aquele banco de dados, aquelas informações, ter o maior nível de transparência para com o titular de dados possível. Então, o titular de dados ele tem que ser capaz de analisar um termo de privacidade, uma política de cookie e conseguir identificar quais são as informações que estão sendo tratadas, o motivo pelo qual aquelas informações estão sendo tratadas, além do fato de se tem a necessidade, já uma obrigação legal, não apenas com o titular de dados, de que se tenha em arquivo documentado toda a relação do tratamento de dados que é realizado dentro da atividade daquele controlador. Então, desde a efetiva compra e venda desde a efetiva venda, cadastro e venda de um consumidor, desde a rodagem de folha dos seus próprios funcionários para pagamento, contratos com terceiros prestadores de serviço. Toda essa situação ela tem que estar efetivamente documentada e arquivada no banco de dados do controlador, para que caso haja alguma solicitação por parte do titular de dados ou pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele conseguir fornecer essas informações e descrever toda a sua atividade. Mas e aí, como se preparar para cumprir a LGPD? O investimento tem que ser alto? O investimento tem que ser alto porque, como eu disse no início, tecnologia, mas também ela necessita uma quebra de paradigmas. Porque o controlador, a realidade brasileira é de que as empresas elas não estão acostumadas a implementar políticas de governança, uma situação de compliance dentro da sua atividade empresarial. Então a LGPD ela traz essa necessidade, porque para conseguir realizar um mapeamento de todos os dados, todas as informações, o gestor daquela empresa ele precisa conhecer toda a matriz.
Então ele precisa conhecer todos os setores, a atividade de cada um dos setores e conseguir criar mecanismos de proteção a essas informações. Então, alterar a forma com a qual um tratamento de dados é realizada, alterar eventual contrato com empresas que guarnecem a segurança daquelas informações. Então, são situações que os empresários brasileiros eles não estão acostumados. Então, eu costumo dizer que a aplicação, os projetos de adequação à norma, eles não partem apenas de uma consultoria. O consultor ele vai entrar na empresa, vai entrar na administração pública, ele vai conseguir catalogar e registrar toda a situação, emitir os relatórios de risco, trazer uma maior situação de gerenciamento e indicar os pontos. Só que aí parte do empresário alterar as políticas de governança dentro da sua empresa. Que é muito mais complexo. Já foi dito aqui sobre os vários personagens trazidos pela LGPD, né, e abrangidos por ela. E um deles é o DPO, que é o encarregado de dados. Quais são os requisitos para a nomeação desse agente, em especial? O encarregado de dados, ele serve, a legislação traz que ele é o contato entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o controlador ou operador e o titular de dados. Então, o exercício do direito do titular de dados de ter o acesso às suas informações, ele não executa diretamente com o controlador. É por meio do DPO. Exatamente, ele faz a solicitação ao DPO, o DPO que realiza a solicitação ao controlador, volta a resposta e ele repassa ao titular de dados. Da mesma forma com a Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional não vai se dirigir à Câmara Municipal de Araçatuba e solicitar as informações. Ele vai solicitar as informações ao DPO e o DPO realiza todo essa ligação, esse então a contratação desse profissional ela é obrigatória? Toda empresa deve ter o DPO? Tem situações excepcionais para controladores de pequeno porte. Então pessoas jurídicas de pequeno porte não tem essa obrigatoriedade trazida pela lei. Ela tem uma maior flexibilização quanto a isso. Só que para que se consiga atender de forma global os preceitos para adequação à lei, é necessário. Porque é justamente a falta do encarregado de dados que tem ensejado algumas aplicações de sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, uma das obrigações do controlador elencadas na LGPD é justamente a nomeação do encarregado de dados. Então a gente costuma trazer da seguinte forma: eu preciso ter para estar adequado. Eu preciso obrigatoriamente contratar alguém de fora, uma pessoa física, uma pessoa jurídica de fora para realizar essa prestação de serviço? Precisa de uma formação específica? Não precisa de uma formação específica e não precisa contratar uma pessoa de fora. Pode ser uma pessoa interna da empresa. Um funcionário já. Um funcionário da empresa ou da administração pública. Eu recomendo que seja realizado assim? Não. Porque as funções do encarregado, ela não é apenas essa de comunicação entre a autoridade, titular de dados e o controlador. Ela passa também pelo controle dessa política de governança, ela passa pelo treinamento constante de toda a equipe da empresa ou da administração pública. Ele precisa estar totalmente ciente das atualizações legislativas, dos guias orientativos emanados da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então a gente sabe que se for para alguém acumular a função que ele exerce com mais essa necessidade de função, com essa função do DPO, acaba sobrecarregando o empregado ou o servidor. Então, apesar de ter essa possibilidade, a gente não recomenda. Mas, Rafael, pode ser uma pessoa da empresa ou da administração pública? Pode. Ela precisa ter uma formação específica? Não. O que a gente recomenda é que seja uma pessoa que ela tenha um livre trânsito em todos os setores da administração pública ou das empresas, que consiga conversar com todo mundo, porque vai ser essa pessoa que ela vai captar e dar continuidade a todo o projeto de implementação e adequação. Tá certo. E quais então as punições previstas para quem descumprir a LGPD? As punições, Suzy, elas partem desde advertências até uma sanção pecuniária que pode chegar a 2% do faturamento anual ou limitado a R$50 milhões. Mexe no bolso. Mexe no bolso.
Porque a aplicabilidade de toda a legislação brasileira, se ela não mexer no bolso do pessoal, dificilmente não eles vão se surte o efeito adequar. desejado. Exatamente. Tem as exceções de que essas sanções pecuniárias não se aplicam ao poder público. Certo. Então, prefeituras, câmaras municipais, empresas públicas que desempenham a função transvestida de administração pública, elas não sofrem esse tipo de sanção. Mas as sanções administrativas se aplicam. Então, existem a advertência, a publicização da conduta, necessidade de comunicação dos titulares acerca do vazamento das informações, dos incidentes de segurança. Então, existe todo um corpo sancionatório que respalda o titular. Cabe destacar que a principal razão de ser da LGPD não é reprimir uma conduta, é prevenir. Então, todo o corpo da LGPD, tirando esse capítulo reservado para a aplicação das sanções, ela faz menção a normas de prevenção. Então, ela orienta toda a conduta do controlador, operador e do próprio titular de dados na prevenção de incidentes de segurança. Aí, caso todas as medidas de prevenção não tenham sido suficientes, aplica-se as sanções. Aplica-se as sanções. A lei é recente, mas já há casos concretos de punições, já há empresas no Brasil que foram punidas? Existe. No direito, a gente trata de duas formas diferentes de sanções. Existe a sanção administrativa e a sanção judicial. A judicial separada entre civil e criminal. Administrativamente, são 9 procedimentos instaurados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma contra uma empresa privada, que foi a primeira condenação pecuniária aplicada com base na LGPD administrativamente, uma sanção de R$ 14.400, salvo o melhor juízo, que foi aplicada por tratamento de forma indevida. Então, por violação do princípio da finalidade, toda aquela situação principiológica. Os demais procedimentos instaurados foram todos contra pessoas jurídicas de direito público. Então, já temos condenações contra o IANSP, que é justamente essa necessidade de publicização da conduta do incidente. Então, o IANSP ele foi condenado a publicar no seu site durante, salvo engano, 90 dias, um informe acerca do incidente de segurança das informações. Além disso, encaminhar e-mails a todos os titulares de dados, comunicando que houve um incidente de segurança e que os dados deles foram vazados e que, consequentemente, podem gerar situações. Só que, além dessas sanções administrativas, que podem questionar acerca da aplicabilidade efetiva da LGPD, porque foram apenas 9 até agora, a gente tem as demandas judiciais, que desde 2020 tem uma aplicabilidade extremamente forte e vem aumentando de forma substancial a sua incidência. Então, mesmo que administrativamente não tenha sido aplicado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a agência reguladora, por assim dizer, ela firma convênios. Certo. Então, existem condutas, principalmente com o Ministério Público, vinculado ao PROCON, de atividades de fiscalização e penalização por condutas contrárias à norma. Então, no final do ano passado, a gente teve uma fiscalização em massa em cima de farmácias, em que foram aplicadas sanções de 130 mil até 8 milhões e 300, justamente por não estarem adequadas à LGPD. E essa sanção foi aplicada justamente pelo Ministério Público, vinculado ao PROCON. Então, são algumas os órgãos esferas... estão atentos aí, né? Exatamente, são algumas esferas que a gente consegue ir trabalhando dentro do direito. A NPD em si foram 9, porque ela é recente, a gente chama de direito de uma norma BB ainda, uma entidade BB, que agora ela está sendo nutrida com um corpo de técnicos, vai ter o concurso agora unificado, que tem mais de 200 vagas destinadas justamente para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é para conseguir suprir essa necessidade de técnicos profissionais capacitados
para atuar nessa situação. Fiscalizar mesmo o cumprimento da LGPD. Exatamente. Com relação ao armazenamento dos dados pessoais, quais as implicações trazidas pela LGPD? A norma determina um tempo para o armazenamento desses dados no sistema? O armazenamento das informações depende muito de normas regulamentadoras. Certo. Então, a LGPD em si, ela não traz que para determinada finalidade o banco de dados tem que ser suprido por determinado prazo. Então, existem legislações suplementares, não necessariamente vinculadas à LGPD, que tratam acerca desse prazo. Tá certo. Como a LGPD impacta o uso de dados pessoais para fins de marketing, publicidade, propaganda? Porque a gente sabe que muitas empresas acabam fazendo uso de dados pessoais para fins comerciais, vendendo, por exemplo. A necessidade de regulamentação da matéria surgiu exatamente para vedar esse tipo de conduta, de criação de bancos de dados massivos e para posterior comercialização. Eu costumo trazer que os dados pessoais são o novo petróleo. Qual é a grande dificuldade por trás do petróleo? Era conseguir refinar e aplicar da forma com a qual se deseja. Então os dados é da mesma forma. Não adianta eu ter um banco de dados extremamente robusto se eu não souber o tipo de informação que eu quero coletar. Então o que se dizia, o que se aplicava anteriormente, se chamava a internet como terra sem lei. Então que tudo se podia realizar, tudo se podia fazer. E a LGPD ela veio justamente para conseguir regulamentar isso daí. Fazer com que se vede esse tipo de atividade de compra e venda de banco de dados, de informações, de todas as situações correlatas. As principais empresas hoje no mundo, elas não têm um produto, elas tratam dados, elas têm um banco de dados extremamente robusto. E nessa mesma linha de comercialização de banco de dados, toda essa situação, a única sanção imposta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi justamente para uma situação dessa. Era uma empresa que ela formava um banco de dados com o nome e o número do WhatsApp de eleitores e vendia para candidatos. Então, é justamente isso que ela veda. A LGPD ela vem justamente regulamentar esse tipo de situação. Como que os titulares de dados podem se proteger, principalmente na internet? Tem que criar um gatilho. A gente tem que começar a criar gatilhos para evitar esse tipo de situação. A NPD ela lança corriqueiramente vídeos informativos, situações práticas, tudo para conseguir suprir o titular de dados das informações necessárias. Então, me deparei em determinada situação de um cadastro digital com alguns dados desnecessários, eu tenho que ter o gatilho. Começar a me questionar, mas qual a finalidade disso? Eu só quero realizar uma compra, a pessoa não precisa saber minha data de nascimento, o nome dos meus pais, ou o nome do meu cachorro, por exemplo. Então eu tenho que começar a criar esses gatilhos e suspeitar dessas situações. Começar a ler termos de uso, termos de privacidade. Então, mas e aí, né? Esses termos de uso, termos de privacidade, se eu não concordar, eu não vou ter o acesso? Se não concordar, e a base legal que justifica o tratamento de dados for o consentimento, você discordando e a empresa não te dando acesso à finalidade para a qual você quer aquela situação, realizar aquele acesso, ela está violando a LGPD. Porque um dos regramentos trazidos pela norma é de que para o tratamento de dados com base no consentimento do titular, o consentimento ele tem que ser livre e informado. Então eu tenho que estar dentro desses termos de uso, com uma caixa de seleção, justificando a finalidade para a qual está sendo realizado aquele tratamento de dados, quais os dados, todas as informações constantes ali. E eu consegui assinalar com quais eu concordo ou não. Porque a partir do momento que eu preciso concordar com todos ou rejeitar todos para conseguir ter acesso àquela situação, não é mais uma manifestação livre. Então, viola a LGPD justamente nesse ponto,
da necessidade de coleta de consentimento, só que eu não consigo classificar o consentimento dessa forma. Está certo. Diante de todas as explicações aqui sobre a LGPD, nós podemos constatar que é uma lei recente, que precisa ainda de aprimoramentos? Com certeza. Nenhuma lei brasileira ela consegue cobrir todas as situações práticas. Então é justamente por isso que o legislador ele trouxe no corpo da LGPD a necessidade de constantes regulamentações suplementares, dando a titularidade para isso à NPD. Então a NPD ela desempenha essa atividade de regulamentar, de suplementar a LGPD, assim como ela emite guias orientativos. Então, se você acessar o site da NPD dentro do sistema do governo federal, lá vão ter diversos guias orientativos explicando a forma com a qual se dá a aplicação, a forma com a qual se deve interpretar a legislação. Então, a gente vai ter realmente uma legislação robusta no decorrer do tempo. Então, são situações práticas, aplicação de sanções, a análise de casos concretos que vai acabar fortalecendo a legislação. Eu costumo trazer que a legislação na Europa já faz 60 anos que está tramitando, que está em vigência. No Brasil, o corpo todo da legislação foi no final de 2021. Então a gente está com... É muito recente. A gente está com em torno de 30 meses, 30 meses mais ou menos de tramitação da lei, ela como um todo. Então é muito recente, vão ter situações que a gente vai se deparar no cenário de empresários que se recusam a realizar a adequação porque falam que a lei não vai pegar, titulares de dados que questionam a aplicabilidade da lei porque continuam recebendo telefonemas de telemarketing, continuam tendo seus dados vazados. Com isso a legislação vai sendo aprimorada. Exatamente. E como eu retruco esse titular de dados? A pessoa ela fica fornecendo informações de forma indiscriminada durante 30 anos. Ela chega no balcão de uma farmácia, chega no balcão da administração pública, tudo o que lhe é questionado, ele informa. Então, durante 30 anos, ele supriu a necessidade, a carência de informações daquela pessoa jurídica. Aí, em 2 anos, ele quer que a legislação ela corrija todo esse histórico de 30 anos. Então, para a efetiva aplicação da LGPD, não basta o controlador se adequar, não basta a NPD fiscalizar. Tem que partir também de nós, titulares de dados, passarmos a questionar e a nos posicionar de forma pautada na legislação. Está certo, o programa Tema Livre de hoje entrevistou o advogado Rafael de Oliveira Cavalheiro sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Mais uma vez, obrigada pela presença, doutor, e obrigada pela aula. Eu que agradeço a oportunidade, então estamos sempre à disposição. E você continue em nossa audiência. Estamos no ar com uma nova entrevista toda quinta-feira, a partir do meio-dia, pela TV Câmara, no canal 6 da NET e pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Acompanhe pelo site aracatuba.sp.leg.br ou pelo QR Code que está aparecendo na tela. Até o próximo programa.